Alguma vez na vida, você já se sentiu invisível? Não falo daquela invisibilidade que a gente deseja quando faz algo embaraçoso. Falo de ser verdadeiramente invisível aos olhos dos outros enquanto está bem ali, na frente deles, respirando o mesmo ar, existindo no mesmo espaço. Eu sei bem como é isso. Durante anos, fui apenas um par de mãos que lavava, passava, cozinhava. Um corpo pequeno que se curvava sobre o tanque, até os dedos ficarem enrugados como uma velha, enquanto a infância escorria pelo ralo junto com a água ensaboada. Quando me lembro daquela época, ainda sinto o peso do balde d'água que carregava a escada acima todos os dias de manhã. Ainda sinto o ardor nas costas depois de horas esfregando o piso da sala de estar com uma escova de cerdas duras. Tinha apenas 13 anos quando deixei de ser uma criança para me tornar propriedade de alguém. O pior não era o trabalho pesado, era o sentimento de não pertencer a lugar nenhum nem a ninguém. Era ser tratada como um objeto num quarto dos fundos, separada por uma parede fina do mundo de conforto da família que me possuía. Era ter meu valor medido pela quantidade de tarefas que conseguia completar antes do sol nascer. Às vezes me pergunto quantas crianças como eu existiram, ou ainda existem, por trás das fachadas elegantes das casas grandes. Aquelas crianças que servem o café, mas nunca se sentam à mesa, que arrumam camas macias onde jamais dormirão, que são ensinadas a sorrir e a baixar a cabeça, a agradecer pela oportunidade de serem exploradas. Deixe-me contar como minha madrinha Eunice me entregou aos Albuquerque em 1950, na pequena Porto Seguro, e como um único olhar de compaixão mudou o curso da minha vida para sempre. Sou Maria das Dores, hoje com 89 anos, e esta é a história da minha infância vendida e da luta para recuperar não apenas minha dignidade, mas também meu direito de simplesmente ser criança. Meus pais eram pescadores. Lembro-me do cheiro de sal que impregnava a pele do meu pai quando ele me abraçava ao voltar do mar. Lembro das mãos ásperas da minha mãe, que mesmo cansadas encontravam forças para acariciar meu cabelo antes de dormir. Éramos pobres, mas em nosso barraco de tábuas na praia do Mucugê, nunca faltou carinho, nem histórias sobre sereias e monstros marinhos antes de dormir. Tinha 9 anos quando aquela tempestade chegou de repente, engolindo o barco em que meus pais pescavam. Dizem que foi a mais violenta em décadas. O mar levou 2 dias para devolver os corpos. Fiquei de mãos dadas com vizinhos durante o enterro, sentindo que parte de mim descia junto com aqueles caixões simples. Minha madrinha Eunice, irmã de uma tia distante, foi a única parente que se ofereceu para me acolher. Era uma mulher seca como galho de mandacaru, dona de uma pequena pensão na parte velha da cidade. Sou cristã, dizia para quem quisesse ouvir. Não podia deixar a menina na rua. Mas logo ficou claro que sua caridade tinha preço. Minhas mãos pequenas foram postas a trabalhar na limpeza dos quartos e na lavagem de roupas dos hóspedes. Por quase 4 anos vivi assim, dormindo num colchonete no corredor, acordando antes do galo cantar. Minha educação se resumiu a alguns meses de aulas, apenas o suficiente para aprender a ler e fazer contas simples. Para que mais estudos? Argumentava minha madrinha. Mulher precisa é saber cuidar de casa. Quando completei 13 anos, percebi que Eunice me olhava diferente. Media-me com os olhos como quem avalia um animal no matadouro. Foi numa manhã de domingo, após a missa na igreja matriz, que ela me posicionou ao seu lado na praça central e começou a conversar com as senhoras ricas da cidade. Maria tem mãos boas para o serviço doméstico, dizia ela em voz alta, trabalhadora, quieta e respeitadora. Estou procurando uma casa de família respeitável onde ela possa servir e aprender um ofício decente. Entendi naquele momento. Eu estava sendo oferecida. Minha madrinha não escondia sua intenção de se livrar do fardo que eu representava, ao mesmo tempo em que procurava tirar algum proveito disso. Algumas senhoras me olhavam de cima a baixo, faziam perguntas sobre o que eu sabia fazer, se tinha saúde forte. Senti-me como os peixes que meu pai vendia no mercado, exposta,
avaliada, com preço marcado. Foi Dona Berenice Albuquerque quem mostrou maior interesse. Alta, sempre vestida com tecidos finos, era conhecida por sua exigência e pelo modo como tratava os empregados. Olhou para minhas mãos calejadas, pediu para ver meus dentes como se eu fosse uma égua e então sorriu satisfeita. Eunice, apareça lá em casa amanhã com a menina e seus pertences. Vamos acertar os detalhes. O solar dos Albuquerque ficava no alto do morro, com vista privilegiada para o mar. Era uma mansão colonial de 2 andares, com varandas amplas e jardins bem cuidados. Quando cruzei aqueles portões pela primeira vez, senti um nó no estômago. A propriedade era tão grande que poderia abrigar 10 famílias como a que eu tivera um dia. Dona Berenice me recebeu na sala de visitas, onde conversava com minha madrinha como se eu não estivesse presente. Falavam de ajuda financeira para meus estudos, de oportunidade e aprendizado. Mas seus olhares diziam outra coisa. Era uma transação comercial disfarçada de caridade. Minha madrinha saiu de lá com um envelope que guardou rapidamente na bolsa, evitando meu olhar. Bem, Maria, disse Dona Berenice assim que ficamos a sós, seu sorriso cordial desaparecendo instantaneamente. Vamos deixar as coisas claras. Nesta casa, você levanta às 4 da manhã e só descansa quando todo o serviço estiver feito. Vai aprender a servir uma família de respeito. Se for obediente e trabalhar direito, poderá ficar aqui por muitos anos. Mas naquele mesmo dia conheci meu quarto, um cubículo sem janelas ao lado da área de serviço, onde mal cabia uma cama estreita e uma caixa para minhas poucas roupas. O senhor Teodoro, marido de Dona Berenice, apenas me olhou de relance quando voltou do trabalho. Os 4 filhos do casal, Luciana de 15 anos, os gêmeos Roberto e Renato de 10 e a pequena Clarice de 7, me encararam com curiosidade, como se eu fosse uma nova atração. Essa é a Maria. Ela vai cuidar de vocês e da casa. Podem chamá-la quando precisarem de qualquer coisa, anunciou Dona Berenice com naturalidade. Ainda naquela noite, a pequena Clarice tocou a sineta que foi colocada em seu quarto 3 vezes porque queria água. Na terceira vez, Dona Berenice apareceu no corredor. Não está ouvindo a menina chamar? Se não consegue atender as crianças, não sei por que te trouxe para cá. Minha rotina logo se estabeleceu. Preparar o café antes do amanhecer, arrumar as camas, lavar e passar roupas, limpar cada cômodo, cozinhar sob as ordens rígidas de Dona Berenice, cuidar das crianças e ainda servir os jantares quando havia convidados. Meus dedos rachavam com a lixívia. Minhas costas doíam constantemente, mas reclamar não era uma opção. A escola, que havia sido mencionada no acordo, nunca se materializou. Quando o trabalho estiver em dia, pensamos nisso. Era a resposta que ouvia sempre que timidamente tocava no assunto. As semanas viraram meses e a promessa foi sendo engolida pela rotina exaustiva. Dona Berenice tinha olhos de gavião para o mínimo deslize. Um talher mal polido, um grão de poeira sob um móvel, uma goma insuficiente nas camisas do senhor Teodoro, qualquer falha resultava em reprimendas severas, às vezes na frente de visitas para me humilhar ainda mais. Essa menina não tem jeito. Tiro-a da miséria e é assim que agradece. À noite, deitada naquela cama dura, eu abraçava minha boneca de pano, único objeto que trouxera da vida anterior, e chorava silenciosamente. Sonhava com meus pais, com o mar, com a liberdade que um dia tive. Perguntava numa estrela distante que conseguia ver pela fresta da porta se aquela seria minha vida para sempre, ser propriedade de pessoas que nem sequer me enxergavam como humana. Um dia, após quase 1 ano naquela casa, algo aconteceu que mudaria tudo. Algo tão inesperado quanto a tempestade que levou meus pais, mas que, ao contrário dela, abriria uma fresta de luz na escuridão em que eu vivia. Era uma quinta-feira de dezembro de 1951. Lembro-me perfeitamente porque a cidade estava em preparativos para as festas natalinas.
O calor intenso daquele verão fazia o ar parecer espesso, quase palpável. Na cozinha dos Albuquerque, eu preparava limonada fresca e organizava a bandeja com biscoitos finos para as visitas que chegariam. Dona Berenice estava especialmente nervosa naquela tarde. O Dr. Paulo Sobral vem nos visitar, Maria, o novo médico do hospital, formado no Rio de Janeiro. Dizem que é filho de um desembargador importante. Quero tudo perfeito, entendeu? Passei a manhã polindo a prataria até ver meu reflexo distorcido nela. Varri e revarri a varanda da frente, onde as visitas seriam recebidas. Meus braços doíam e havia uma queimadura recente em minha mão direita, resultado de um descuido ao passar as camisas do Sr. Teodoro. Mas a dor física já havia se tornado uma companheira constante, quase despercebida. Às 3:00, a campainha soou. Do meu lugar na cozinha, ouvi a voz imponente de Dona Berenice recebendo os visitantes com falsa cordialidade. Aguardei alguns minutos, como me foi ensinado, antes de entrar na sala com a bandeja. Ao adentrar o ambiente, percebi que não era apenas o Dr. Paulo que visitava, mas também sua esposa, uma senhora de aparência gentil chamada Helena. O Dr. Paulo era diferente dos outros médicos da cidade. Não tinha aquele ar arrogante que eu já conhecia bem de outros visitantes ilustres. Enquanto servia a limonada, notei que ele me olhou diretamente nos olhos e agradeceu, gesto raro que me desconcertou. Sua esposa fez o mesmo, com um sorriso caloroso que há muito não recebia de ninguém. Que moça prestativa, comentou Dona Helena ao aceitar o biscoito que ofereci. Qual é seu nome, querida? Antes que pudesse responder, Dona Berenice interveio. É apenas Maria, nossa empregada. Tenho sorte com o pessoal de serviço, sempre os educo bem. Maria das Dores, senhora, consegui dizer baixinho, complementando a informação antes de me retirar. Enquanto servia, captei fragmentos da conversa. O Dr. Paulo falava sobre as mudanças que pretendia implementar no hospital local, mencionando algo sobre condições desumanas e direitos básicos. Dona Berenice e Sr. Teodoro pareciam desconfortáveis com o rumo da conversa, tentando desviar para assuntos mais amenos. Na segunda rodada de limonada, aconteceu o imprevisto. Roberto, um dos gêmeos, entrou correndo na sala e esbarrou em mim. A bandeja oscilou e algumas gotas de limonada caíram no tapete importado. Foi como se o tempo congelasse. Sua desastrada! Dona Berenice levantou-se num impulso. Não consegue fazer nada direito. O tapa veio rápido, atingindo meu rosto com força. Meus olhos se encheram de lágrimas que lutei para conter. Era humilhante ser agredida na frente de estranhos, mas não era a primeira vez. O que aconteceu em seguida, porém, jamais tinha ocorrido antes. Dr. Paulo levantou-se abruptamente. Senhora Albuquerque, isso é inaceitável. A sala mergulhou em um silêncio tenso. Dona Berenice pareceu momentaneamente confusa, como se não compreendesse a reação do médico. Doutor, perdoe-me a cena, mas os empregados precisam de disciplina. A menina é desajeitada e... A menina é uma criança, interrompeu Dona Helena, com uma firmeza surpreendente em sua voz doce. Quantos anos você tem, Maria? Trêmula, com a marca dos dedos de Dona Berenice ainda ardendo em meu rosto, respondi. Completei 14 anos mês passado, senhora. Vi algo mudar no olhar do Dr. Paulo. Ele trocou um rápido olhar com sua esposa, e então fez a pergunta que ninguém nunca havia feito. Você frequenta a escola, Maria? Quando balancei a cabeça negativamente, percebi que Dona Berenice havia empalidecido. A visita que deveria impressionar os novos membros respeitáveis da sociedade local estava tomando um rumo inesperado. Maria está sob nossa responsabilidade, interviu o Sr. Teodoro, tentando retomar o controle da situação. Pretendemos matriculá-la no próximo ano letivo. Por enquanto, está aprendendo a administrar uma casa, o que certamente será mais útil para seu futuro do que latim ou geometria. Dr. Paulo não respondeu imediatamente. Em vez disso,
pediu para examinar minha mão, onde a queimadura recente estava exposta. Seus dedos gentis contrastavam com a rudeza a que eu estava habituada. Então, olhou para minhas outras feridas, calos, cortes antigos, marcas de esforço repetitivo que nenhuma criança deveria ter. Isso não é apenas trabalho doméstico, disse ele finalmente com uma calma perturbadora. Isto é exploração infantil. Quando o doutor Paulo pronunciou aquelas palavras, exploração infantil, algo estranho aconteceu dentro de mim. Era como se alguém tivesse nomeado uma doença que eu carregava há tanto tempo sem saber o diagnóstico. Meu corpo inteiro tremeu. Não de medo, embora o olhar furioso de Dona Berenice fosse aterrorizante, mas de uma emoção que não conseguia identificar. A visita terminou abruptamente. Doutor Paulo e Dona Helena se despediram com formalidade gelada, prometendo retornar em breve para continuarmos esta conversa. Quando a porta se fechou atrás deles, o silêncio na casa dos Albuquerque tinha peso de chumbo. Vá para seu quarto e não saia até eu chamar, ordenou Dona Berenice, sua voz tremendo de raiva contida. No pequeno cubículo que chamava de quarto, sentei-me na beirada da cama, abraçando minha boneca de pano. Minha mente fervilhava. Pela primeira vez em anos, alguém tinha me visto, realmente me visto, não como um objeto, mas como uma criança com direitos. A sensação era tão nova que não sabia como processá-la. Chorei em silêncio, mas não eram lágrimas de tristeza. Era uma mistura confusa de alívio, esperança e medo. O que aconteceria agora? O médico realmente se importava ou apenas quis envergonhar os Albuquerque? E se ele esquecesse? E se Dona Berenice me castigasse ainda mais duramente por ter constrangido sua família? A noite caiu e ninguém me chamou para preparar o jantar. Ouvi vozes alteradas na sala. Senhor Teodoro raramente levantava a voz, mas naquela noite discutia intensamente com a esposa. Frases soltas chegavam até mim. Escândalo, reputação, problemas com autoridades. Por volta das 9 horas, a porta do meu quartinho se abriu. Era Luciana, a filha mais velha, que nunca havia entrado ali antes. Trazia um prato com comida. Mamãe disse que você fica sem jantar, mas... sussurrou ela, deixando o prato ao lado da minha cama. Nossos olhos se encontraram brevemente, e percebi que também havia algo diferente em seu olhar, como se ela também me visse pela primeira vez. Por que você nunca disse nada? Perguntou Luciana de repente, sua voz quase inaudível. Dizer o quê? Respondi confusa. Que era maltratada, que não ia à escola, que trabalhava desde tão cedo. Foi minha vez de ficar perplexa. A pergunta me atingiu como uma onda fria. Como explicar que aquilo era tudo o que conhecia? Que acreditava ser meu destino? Que pensava merecer aquele tratamento por ser órfã e pobre? Achei que era assim que as coisas funcionavam, respondi finalmente, a verdade simples e brutal da minha existência. Luciana ficou em silêncio por alguns segundos. Então, surpreendentemente, tirou um livro da bolsa que carregava. Esconda isto. É um romance que estamos lendo na escola. Se quiser, posso trazer outros. Aquele pequeno ato de bondade quase me fez desabar. Quando Luciana saiu, apertei o livro contra o peito como se fosse o objeto mais precioso do mundo. Não era apenas um livro. Era a primeira pessoa da família me reconhecendo como alguém que podia ler, pensar, sentir, sonhar. Durante a madrugada, acordei com o som de choro abafado. Levantei-me cuidadosamente e, pela fresta da porta, vi Dona Berenice na sala, bebendo uma taça de licor, algo que nunca a tinha visto fazer, enquanto o Sr. Teodoro falava em tom grave sobre tomar precauções e silenciar o assunto. Aquele médico intrometido, soluçava Dona Berenice. Como ousa vir à minha casa e me acusar? Estamos ajudando aquela menina. Ela seria uma mendiga sem nós.
Acalme-se, querida, respondia Sr. Teodoro. Amanhã falarei com o prefeito. Paulo Sobral é novo na cidade. Não entende como as coisas funcionam aqui. Voltei para a cama, meu coração batendo acelerado. Pela primeira vez desde que havia chegado àquela casa, percebi que os Albuquerque tinham medo. Não de mim, uma criada insignificante, mas do que eu representava, uma verdade incômoda que todos preferiam ignorar. Naquela noite, não consegui mais dormir. Fiquei olhando pela pequena abertura na parede que servia de ventilação, vislumbrando um pedaço de céu estrelado. Uma pergunta martelava em minha mente. E se minha vida pudesse ser diferente? O Dr. Paulo tinha plantado uma semente perigosa em mim, a semente da esperança. E como descobri nas semanas seguintes, a esperança pode ser a coisa mais libertadora e aterrorizante que uma pessoa oprimida pode experimentar. Os dias que se seguiram à visita do Dr. Paulo foram estranhos, como se a casa dos Albuquerque tivesse sido envolvida por uma névoa invisível de tensão. Minha rotina aparentemente continuou a mesma. Acordar antes do amanhecer, preparar o café, limpar, lavar, passar, mas havia mudanças sutis. Dona Berenice não mais me batia ou gritava na frente das crianças. Quando me dava ordens, sua voz assumia um tom quase artificial de calma. Sr. Teodoro, que raramente notava minha existência, agora fazia questão de me cumprimentar de manhã com um "Bom dia, Maria", diante da família reunida à mesa do café. As mudanças mais significativas, porém, vieram quando menos esperava. Numa sexta-feira, 3 dias após a visita do médico, Dona Berenice entrou no quarto enquanto eu arrumava as camas dos gêmeos. "Maria", disse ela com aquela nova voz controlada, "estive pensando, você já está aqui há mais de 1 ano e tem trabalhado razoavelmente bem. Decidimos que pode ter as tardes de domingo livres, depois do almoço." Fiquei tão surpresa que quase deixei cair o travesseiro que ajeitava. Era a primeira folga que me ofereciam desde que havia chegado àquela casa. "E também", continuou ela, evitando meu olhar, "Sr. Teodoro acha que talvez seja bom você frequentar a escola noturna para adultos na paróquia. 3 vezes por semana apenas, claro, e depois de terminar seus afazeres." Murmurei um agradecimento atônito, incapaz de acreditar no que ouvia. Quando ela saiu, sentei-me na cama por alguns minutos, tentando processar o que havia acontecido. Não era difícil entender. Os Albuquerque estavam assustados com as possíveis consequências das palavras do Dr. Paulo. No domingo seguinte, aproveitei minha primeira tarde livre em mais de 1 ano para caminhar pela praia. O contato dos pés descalços com a areia trouxe memórias da infância com meus pais. Sentei-me olhando o mar e, pela primeira vez desde sua morte, consegui pensar neles sem que a dor fosse insuportável. Talvez porque agora eu tinha algo que havia perdido. Um futuro possível. Na segunda-feira, ao voltar do mercado onde fazia as compras da semana, notei um carro estacionado em frente à casa dos Albuquerque. Não era o do Dr. Paulo, mas um veículo oficial com o brasão da comarca. Apressei o passo, apreensiva e curiosa. Ao entrar pelos fundos, como sempre fazia, ouvi vozes alteradas na sala. Aproximei-me silenciosamente pelo corredor de serviço. "Completamente absurdo", dizia Sr. Teodoro, sua voz mais alta do que jamais ouvira. "Uma denúncia anônima? Baseada em quê? Esta menina está sob nossa proteção. Temos documentos assinados pela madrinha." "Senhor Albuquerque", respondeu uma voz feminina que não reconheci. "Não estou aqui para acusar ninguém, apenas para verificar as condições de trabalho e moradia da menor. É um procedimento padrão quando recebemos denúncias de possíveis irregularidades." Meu coração disparou. Alguém havia feito uma denúncia, provavelmente o Dr. Paulo. Alguém que nem me conhecia estava tentando me ajudar. A porta da cozinha se abriu, revelando Dona Berenice com uma expressão que nunca tinha visto antes. Uma mistura de pânico e fúria controlada. "Ah, Maria, você chegou do mercado. Venha até a sala, por favor.
há uma assistente social que quer conversar com você. A mulher que me aguardava na sala era Dona Iracema, representante do recém-criado juizado de menores da comarca vizinha. De modos gentis, mas firmes, pediu para conversar comigo a sós. Depois de alguma resistência, os Albuquerque nos deixaram na varanda. Maria, ela começou quando estávamos sozinhas. Vou fazer algumas perguntas e preciso que responda com sinceridade. Ninguém vai brigar com você pelas respostas, prometo. Durante a hora seguinte, Dona Iracema perguntou sobre minha rotina, horários de trabalho, se frequentava escola, se recebia algum pagamento, como era tratada, se já tinha sido agredida. Suas perguntas eram diretas, mas seu tom era respeitoso, como se minhas respostas realmente importassem. No início, hesitei. Anos de submissão haviam me ensinado a proteger os patrões, a minimizar os problemas, a aceitar meu destino. Mas havia algo no olhar daquela mulher que me fazia querer confiar. Quanto tempo você trabalha por dia, Maria? Perguntou ela em determinado momento. Levanto às 4 da manhã e termino por volta das 10 da noite, quando arrumo a cozinha depois do jantar. Respondi finalmente. Ela anotou algo em seu caderno. E folgas? Dias de descanso? Agora tenho as tardes de domingo, respondi com certo orgulho, como se fosse uma grande conquista. Desde quando? Desde... Me dei conta então. Desde domingo passado, depois que o Dr. Paulo veio visitar. Vi um sutil arquear de sobrancelhas. Dona Iracema continuou fazendo anotações. Quando terminou a entrevista, pediu para ver meu quarto. Observou o espaço minúsculo, a ausência de janelas, o colchão fino sobre uma base improvisada. Antes de ir embora, me entregou um cartão. Se precisar de ajuda ou se algo mudar para pior, há um telefone público na Praça Central. Ligue para este número, a cobrar. Alguém vai atender, mesmo que seja de madrugada. Enquanto a via partir pela janela da sala, tive uma sensação estranha, como se estivesse em uma espécie de limbo. Algo estava definitivamente mudando, mas eu não sabia exatamente o que, nem como seria minha vida depois disso. Naquela noite, os Albuquerque tiveram uma longa e acalorada discussão a portas fechadas no escritório. Quando servi o jantar, o silêncio era pesado e os olhares que me lançavam alternavam entre raiva e preocupação. Antes de me recolher, Sr. Teodoro me chamou ao escritório, algo que nunca tinha acontecido antes. Maria, disse ele, sentado atrás de sua imponente escrivaninha, quero que entenda uma coisa. Esta é uma família respeitável. Não admito que nosso nome seja manchado por fofocas ou mal-entendidos. Tudo o que fizemos foi tirá-la da miséria e oferecer um teto digno. Fiquei em silêncio, de cabeça baixa como havia aprendido a fazer. A partir de amanhã, continuou ele, você terá um caderno para registrar suas horas de trabalho. Também receberá um pequeno salário mensal. E no próximo semestre, se seu trabalho estiver em dia, poderá frequentar a escola municipal. Ergui os olhos, surpresa com aquelas concessões inesperadas. Mas entenda uma coisa, sua voz se tornou mais áspera. Se ouvir mais uma palavra sobre denúncias ou juizado de menores, se descobrir que você anda espalhando mentiras sobre como é tratada aqui, as consequências serão graves. Não apenas para você, mas para sua madrinha também. Entendeu bem? Assenti rapidamente, sentindo o peso daquela ameaça velada. Sabia exatamente o que significava. Sr. Teodoro era um homem influente. Podia facilmente arruinar minha madrinha, por mais que eu não gostasse dela. E quanto a mim, bem, para onde iria uma órfã sem recursos se fosse expulsa da única casa que conhecia? Voltei para meu quartinho com sentimentos contraditórios. Por um lado, as mudanças prometidas representavam melhorias que jamais imaginei conseguir. Estudo, pagamento, horas de trabalho registradas. Por outro, percebia claramente que eram apenas concessões forçadas pelo medo de escândalo, não por genuína preocupação com meu bem-estar.
Naquela noite, deitada no escuro, refleti sobre como um único encontro, a visita do Dr. Paulo, havia sacudido as estruturas daquela casa como um terremoto silencioso. Era como se uma janela tivesse sido aberta em uma sala fechada por anos, permitindo que um pouco de ar fresco entrasse. O ar era perturbador e assustador, mas também revigorante. Guardei o cartão da dona Iracema embaixo do fino colchão onde dormia. Aquele pequeno pedaço de papel representava algo que eu nunca tivera antes. Uma opção. Se as coisas piorassem, havia alguém a quem recorrer. A simples existência dessa possibilidade mudava tudo. Na manhã seguinte, pela primeira vez desde que chegara àquela casa, acordei com uma sensação diferente no peito. Não era exatamente esperança. Ainda era cedo demais para isso. Era algo mais sutil. A consciência de que talvez, apenas talvez, eu não fosse apenas uma serviçal invisível. Talvez eu fosse alguém com direitos. As semanas que se seguiram à visita da assistente social transformaram a casa dos Albuquerque em um campo minado emocional. Cada palavra, cada gesto, cada ordem parecia carregada de novos significados. Eu pisava em ovos, tentando me adaptar às mudanças prometidas enquanto mantinha minha rotina de trabalho árduo. O primeiro desafio veio quando efetivamente comecei a frequentar a escola noturna da paróquia. Depois de um dia exaustivo de trabalho, tinha que me apressar para chegar às aulas às 7 da noite, 3 vezes por semana. Minhas mãos, ásperas da água e sabão, mal conseguiam segurar o lápis corretamente. Meus olhos ardiam de cansaço enquanto tentava decifrar as letras no quadro negro. "Você está muito atrasada para a sua idade", comentou a professora Dona Antônia no primeiro dia, depois de me fazer ler um texto simples em voz alta. Deveria estar na 4ª série, não aprendendo o básico. Engoli a vergonha e a humilhação. Aos 13 anos, eu mal sabia ler e escrever, enquanto as outras crianças da minha idade já estudavam frações e gramática avançada. Na classe noturna, a maioria dos alunos eram adultos, trabalhadores rurais, pescadores, empregadas domésticas, todos buscando a educação que lhes fora negada na infância. Eu era a mais jovem, mas compartilhávamos a mesma expressão de cansaço e determinação. "Cuidaremos para que recupere o tempo perdido", prometeu Dona Antônia, colocando a mão em meu ombro. Um gesto simples de afeto que me fez engasgar com lágrimas contidas. Em casa, a nova rotina gerava tensões. Mesmo que eu me esforçasse para completar todas as tarefas antes de sair para a escola, sempre havia algo deixado para trás. Um lençol por passar, uma louça por guardar, o chão da varanda que não tinha sido varrido com perfeição. "O estudo está deixando você desleixada", reclamava Dona Berenice, inspecionando meu trabalho com ainda mais rigor. "Lembre-se que sua obrigação principal é com esta casa. O caderno de registro de horas que senhor Teodoro havia prometido tornou-se tanto uma bênção quanto uma maldição. Por um lado, documentava objetivamente minhas longas jornadas. Por outro, era usado para me punir por qualquer minuto perdido. "Você demorou 20 minutos a mais no mercado ontem", apontou Dona Berenice certa manhã, examinando o caderno com expressão severa. "Isso significa 20 minutos a menos para seus estudos hoje." Aprendi rapidamente que qualquer benefício seria usado como instrumento de controle. O pequeno salário prometido, que representava menos de 1/3 do que uma empregada adulta receberia, era constantemente ameaçado com descontos por erros ou desperdícios. Quebrou uma xícara? Desconto. Gastou sabão demais? Desconto. Demorou para terminar as tarefas? Desconto. Mesmo assim, guardava cada centavo recebido em uma latinha escondida sob uma tábua solta no chão do meu quarto. Era a primeira vez que possuía algo que podia chamar de meu. O desafio mais doloroso, porém, era interno. Depois de anos acreditando que meu destino era servir e aceitar qualquer tratamento, a ideia de que eu poderia ter uma vida diferente causava um tumulto em minha mente.
À noite, deitada na cama depois das aulas, sonhava com possibilidades que nunca tinha considerado antes. E isso era aterrorizante. Libertador, mas aterrorizante. Você tem uma mente ágil, Maria, comentou Dona Antônia depois de um mês de aulas, quando resolvi corretamente um problema de matemática antes dos outros alunos. Não desperdice isso. Aquele elogio, o primeiro que recebia em anos, acendeu algo dentro de mim. Uma pequena chama que nem as críticas constantes de Dona Berenice, nem o cansaço extremo, nem as humilhações diárias conseguiam apagar completamente. Foi nesse período que comecei a ter encontros ocasionais com Luciana, a filha mais velha dos Albuquerque. Ela estava no último ano do ginásio e, de forma discreta, começou a me emprestar livros e cadernos usados. Não conte para a mamãe, sussurrava ela sempre, com um misto de cumplicidade e medo. Ela acha que sou muito amigável com a criadagem. No início, a ajuda de Luciana parecia motivada apenas por pena, ou talvez pela novidade de ter uma causa. Mas aos poucos, percebi que havia algo mais. Certa vez, quando me explicava um problema de matemática, ela confessou: às vezes, sinto que sou prisioneira nesta casa tanto quanto você. De formas diferentes, claro. Mamãe tem planos muito específicos para meu futuro. Casar com alguém importante, ser a perfeita esposa da sociedade. Ninguém pergunta o que eu quero. Aquela confissão criou um vínculo inesperado entre nós. Éramos ambas garotas presas em gaiolas, diferentes em tamanho e conforto, mas gaiolas mesmo assim. Em meio a todos esses desafios, a figura distante, mas vigilante do Dr. Paulo continuava presente. Ocasionalmente o via na missa de domingo, onde ele sempre fazia questão de me cumprimentar publicamente, para grande desconforto dos Albuquerque. Cada vez que isso acontecia, sentia os olhares furiosos de Dona Berenice queimando em minhas costas durante todo o caminho de volta para casa. Aquele médico metido, ouvia-a murmurar para o marido, vindo de fora e achando que pode mudar nossas tradições. Compreendi então que minha situação havia se tornado um símbolo de algo maior, uma batalha silenciosa entre o velho e o novo, entre tradições enraizadas e mudanças inevitáveis. E eu, uma simples menina órfã, estava presa no meio desse campo de batalha, tentando simplesmente sobreviver e talvez construir algo melhor para mim mesma. Com o passar dos meses, minha rotina se estabeleceu em um equilíbrio precário. Acordava às 5 da manhã, 1 hora mais tarde que antes, pequena vitória, trabalhava intensamente o dia todo, frequentava a escola 3 vezes por semana e utilizava qualquer momento livre para estudar. O progresso nos estudos era visível. Em 6 meses, consegui avançar 2 anos escolares, devorando livros emprestados por Luciana e fazendo exercícios extras preparados por Dona Antônia. Pela primeira vez na vida, descobri que era inteligente, realmente inteligente. Cada novo conhecimento adquirido era como um tijolo em uma construção invisível, a pessoa que eu poderia me tornar. No entanto, quanto mais eu avançava, mais a tensão crescia na casa dos Albuquerque. Dona Berenice olhava com desconfiança para os cadernos e livros que eu mantinha organizados em uma caixa debaixo da cama. Às vezes a pegava remexendo em minhas anotações, como se procurasse algo incriminador. Para que uma empregada precisa saber sobre história do Brasil ou frações? Questionava ela, deixando claro seu desconforto com meu desenvolvimento. Isso só coloca ideias impróprias na cabeça. Minha primeira grande falha aconteceu quando, encorajada pelos elogios de Dona Antônia, expressei um desejo que nem sabia que existia dentro de mim. Gostaria de fazer o exame de admissão para o ginásio no próximo ano. Comentei timidamente durante o jantar enquanto servia a sobremesa. O silêncio que se seguiu foi cortante. Sr. Teodoro parou o garfo no ar. Dona Berenice empalideceu e os filhos mais novos me olharam como se eu tivesse anunciado que iria para a lua. "O que disse?" perguntou finalmente Dona Berenice, sua voz gélida. Dona Antônia disse que tenho capacidade. Tentei explicar,
já percebendo meu erro. Poderia estudar durante minhas folgas e... Já não bastam as 3 noites que perdemos com seus estudos? Interrompeu ela, a voz aumentando gradualmente. Agora quer ginásio também? Para servir café e varrer o chão, precisa de diploma? Abaixei a cabeça, sentindo o peso do sonho recém-nascido sendo esmagado. Seu lugar é aqui, Maria, sentenciou o Sr. Teodoro com voz calma, mas definitiva. Já estamos sendo mais que generosos permitindo a escola noturna. Naquela noite, chorei silenciosamente em meu quarto. Não pela dureza das palavras, a qual já estava acostumada, mas por ter vislumbrado uma possibilidade que agora parecia impossível. A situação piorou na semana seguinte, quando Dona Berenice encontrou um caderno onde eu havia escrito um pequeno conto para a aula de português. Era uma história simples sobre uma menina que descobria ser capaz de voar, escapando de uma casa onde era maltratada. — O que é isso? Gritou ela, balançando o caderno na minha frente. Está escrevendo mentiras sobre esta família? Inventando histórias para nos difamar? É apenas uma tarefa escolar, senhora, tentei explicar. Uma história inventada. O tapa veio rápido e forte, pegando-me desprevenida. Dona Berenice não havia me agredido fisicamente desde a visita do Dr. Paulo e da assistente social. Ingrata! Sibilou ela, rasgando as páginas do caderno. Depois de tudo que fizemos por você. É assim que agradece? Escrevendo essas calúnias? A situação teria piorado se Luciana não tivesse entrado na cozinha naquele momento. Mamãe, interviu ela com firmeza surpreendente. A professora Antônia me pediu para ajudar Maria com essa tarefa. Eu sugeri o tema. É apenas uma história de ficção para exercitar a criatividade. A mentira foi dita com tal convicção que até eu quase acreditei. Dona Berenice hesitou, olhando da filha para mim. Não quero mais histórias de ficção, decretou finalmente. Apenas o básico, ler, escrever e contas. Nada mais. Aquele incidente acendeu um alerta em mim. Percebi que havia limites invisíveis que não podia ultrapassar. Não apenas físicos, mas mentais. Os Albuquerque toleravam que eu aprendesse o básico, mas qualquer sinal de pensamento independente ou ambição era uma ameaça. Minha segunda grande falha veio quando, durante uma missa de domingo, o Dr. Paulo me abordou na saída da igreja e perguntou, na presença de várias pessoas, como estavam indo meus estudos e se eu estava tendo tempo suficiente para me dedicar a eles. Estou conseguindo acompanhar, doutor, respondi educadamente, consciente dos olhares dos Albuquerque sobre mim. Dona Antônia diz que estou avançando bem. Excelente, respondeu ele com genuíno entusiasmo. Sabia que a Secretaria de Educação está criando um programa especial para jovens promissores de famílias humildes? Pensei em indicar seu nome. A esperança e o terror me invadiram simultaneamente. A oferta era como a porta para um sonho, mas eu sabia. Oh, como eu sabia! O que aconteceria quando voltássemos para casa? Não me surpreendi quando, naquela mesma tarde, Sr. Teodoro me chamou ao escritório. O que me surpreendeu foi a presença de minha madrinha Eunice, que não via há mais de um ano. Maria, começou ele, sentado atrás da escrivaninha imponente. Conversei com sua madrinha sobre sua situação. Estamos preocupados que esses estudos estejam desviando você do caminho adequado. Eunice me olhava com uma expressão que misturava reprovação e cobiça. Sabia que ela havia recebido dinheiro dos Albuquerque quando me entregou a eles e provavelmente estava recebendo mais agora. O que você precisa entender, continuou o Sr. Teodoro, é que há um lugar natural para cada pessoa na sociedade. Nem todos nasceram para estudar e ter profissões. Alguns nasceram para servir. É a ordem natural das coisas. Você deveria ser grata, interrompeu minha madrinha, sua voz azeda como sempre. Quantas órfãs têm a chance de viver numa casa como esta? Olhe para suas mãos. São mãos feitas para o trabalho, não para segurar livros. Permaneci em silêncio, como havia aprendido a fazer.
mas dentro de mim, algo se quebrava e se reconstruía ao mesmo tempo. Anos depois, compreendi que aquele foi o momento exato em que decidi que não aceitaria mais que outras pessoas definissem meu valor e meu destino. No dia seguinte, recebi a notícia de que não poderia mais frequentar a escola 3 vezes por semana, apenas aos sábados. Para não interferir em suas obrigações, explicou Dona Berenice com falsa doçura. Era um golpe calculado para dificultar meu progresso sem eliminar completamente a escola, o que poderia levantar suspeitas das autoridades. Entendi então que teria que ser mais inteligente, mais cautelosa. A batalha seria muito mais longa e difícil do que havia imaginado. O ano de 1951 chegava ao fim quando percebi que precisava mudar de estratégia. As restrições impostas pelos Albuquerque haviam reduzido drasticamente minhas oportunidades de estudo formal, mas minha fome de aprendizado só aumentava. Como água que encontra caminhos entre as pedras, comecei a buscar alternativas. Luciana tornou-se minha aliada mais importante nessa nova fase. Aos 16 anos, ela cursava o último ano do ginásio e, contrariando as expectativas da mãe, mostrava verdadeiro interesse por literatura e ciências. Aqui, sussurrava ela, escondendo livros entre as roupas que eu ia passar. Devolva antes que mamãe perceba. Nossos encontros secretos para discutir os livros aconteciam geralmente na área de serviço, enquanto eu lavava roupas ou nas escadas dos fundos ao anoitecer. De estudante relutante a tutora dedicada, Luciana parecia encontrar propósito em me ajudar. Sabe por que faço isso? Perguntou-me certa vez enquanto me explicava equações. Porque você é a única pessoa nesta casa que realmente quer aprender. Meus irmãos estudam porque são obrigados. Eu mesma só percebi o valor do conhecimento quando comecei a te ensinar. Foi Luciana quem me apresentou ao rádio como ferramenta de aprendizagem. Enquanto passava roupa nas tardes de terça e quinta, ela esquecia propositalmente o rádio portátil na área de serviço, sintonizado na Rádio Nacional, que transmitia programas educativos e noticiários. Para passar bem uma camisa, preciso de pelo menos 20 minutos. Comentei certa vez para Dona Berenice, exagerando deliberadamente o tempo necessário. Ela concordou sem perceber minha estratégia. Aqueles 20 minutos multiplicados pelas diversas peças de roupa se transformavam em horas de aprendizado via rádio. Foi assim que conheci grandes obras literárias através de radionovelas. Aprendi sobre história mundial através de documentários radiofônicos. E me mantive informada sobre as mudanças que aconteciam no Brasil e no mundo. O conhecimento chegava fragmentado, mas eu absorvia cada pedaço como terra ressequida absorve água. O maior desafio, porém, não estava nos livros ou nas aulas, estava em mim mesma. À medida que aprendia mais, que expandia meus horizontes, tornava-se cada vez mais difícil aceitar minha condição. A consciência é uma faca de 2 gumes. Liberta a mente, mas corta o véu de aceitação resignada que antes me protegia. Por que tem que ser assim? Perguntei certa noite a Luciana, depois de lermos sobre os direitos trabalhistas que começavam a ser discutidos no país. Por que algumas pessoas nascem para ter tudo e outras para servir? Não tem que ser assim, respondeu ela após um longo silêncio. É assim porque pessoas como meus pais acreditam que é da natureza das coisas. E talvez porque pessoas como você aceitaram isso por tanto tempo. Suas palavras não eram uma acusação, eram uma revelação. Percebi então que minha libertação começaria no momento em que eu deixasse de me ver pelos olhos dos Albuquerque. Não era apenas sobre ter mais conhecimento ou melhores condições de trabalho, era sobre reconhecer minha humanidade completa. Um novo aprendizado veio de fonte inesperada. Juvenal, o jardineiro que trabalhava nas propriedades da família 3 vezes por semana, era um homem de poucas palavras. Ex-marinheiro, tinha viajado por diversos países antes de se estabelecer em Porto Seguro.
Muitos o consideravam um tanto excêntrico, com seus livros surrados e hábito de falar sozinho enquanto podava as plantas. Foi ele quem me ensinou sobre resistência silenciosa. Menina, disse-me uma tarde enquanto eu recolhia as roupas do varal, a liberdade começa aqui. E apontou para a própria cabeça. Podem controlar seu tempo, seu trabalho, até onde seu corpo vai, mas seus pensamentos são só seus. Juvenal me emprestava livros diferentes daqueles que Luciana me dava. Textos sobre filosofia, política, história das revoluções. Eram leituras difíceis que muitas vezes me exigiam consultar o pequeno dicionário que havia ganhado de Dona Antônia. Não entendo tudo, confessei certa vez, devolvendo um livro sobre os direitos do homem. Não precisa entender tudo agora, respondeu ele com um sorriso gentil. As ideias são sementes. Você planta, rega um pouco, e um dia elas florescem, quando menos esperar. Foi também através de Juvenal que tive notícias do Dr. Paulo, que continuava seu trabalho no hospital local, mas havia sumido das missas de domingo, lugar onde ocasionalmente nos encontrávamos. Ele está tendo problemas com o prefeito e alguns comerciantes influentes, confidenciou o jardineiro. Suas ideias sobre condições de trabalho e direitos das mulheres e crianças não agradam os poderosos da cidade. Mas continua de olho em sua situação. Saber que o médico ainda se importava, mesmo à distância, me dava força para continuar. Cada pequeno ato de resistência, ler um livro proibido, aprender além do permitido, questionar silenciosamente as injustiças, era uma forma de honrar aquele primeiro gesto de reconhecimento que ele havia me oferecido. À medida que me aproximava dos 15 anos, percebi mudanças no modo como era tratada não apenas pelos Albuquerque, mas também por visitantes da casa. Os olhares de alguns homens adquiriam um caráter diferente, avaliador, que me causava profundo desconforto. Principalmente Horácio, um sobrinho de Sr. Teodoro, que frequentemente vinha para almoços de domingo. A pequena criada está se tornando uma mocinha e tanto, comentou ele certa vez, me observando servir a sobremesa. Dona Berenice percebeu essas mudanças também. Passou a me vestir com uniformes mais largos, a criticar minha postura, a vigiar minhas interações com qualquer homem que entrasse na casa. Não se iluda, advertiu-me um dia enquanto eu lavava a louça. Homens como Horácio só veem meninas como você para uma coisa, e não é casamento. Foi a primeira vez que senti algo parecido com preocupação genuína vinda dela, ainda que misturada com seu habitual tom de superioridade. Aquele aviso, embora rude, revelava um tipo diferente de perigo que eu ainda não tinha considerado completamente. Luciana também notou essa mudança no comportamento do primo. Tenha cuidado com Horácio, aconselhou em um de nossos encontros secretos. Mamãe pode ser dura com você, mas pelo menos a respeito disso ela tem razão. Ele já causou problemas com outras empregadas em casas de parentes. Foi nesse cenário complexo de novos aprendizados, desafios e crescente consciência que tomei algumas decisões fundamentais. Primeiro, intensificar meus estudos secretos, preparando-me para um futuro que ainda não conseguia vislumbrar completamente. Segundo, economizar cada centavo que recebia. Minha pequena lata de economias agora continha quase 6 meses de salário. E terceiro, talvez o mais importante, começar a planejar minha saída daquela casa. Não sabia como nem quando isso seria possível, mas a semente da ideia estava plantada. Como Juvenal tinha dito, algumas sementes demoram para florescer, mas inevitavelmente o fazem quando chega a sua hora. O ano de 1952 trouxe ventos de mudança para o Brasil e para minha pequena existência em Porto Seguro. Pelo rádio, acompanhava as notícias sobre as novas leis trabalhistas sendo discutidas, os movimentos por direitos femininos e os debates sobre educação universal. O mundo lá fora estava em transformação e dentro de mim crescia a certeza de que não poderia permanecer onde estava por muito mais tempo. Completei 15 anos em maio daquele ano.
Meu aniversário passou despercebido como sempre, mas eu o marquei silenciosamente, acrescentando mais um risco na parede atrás da velha cômoda em meu quarto. Meu calendário particular de sobrevivência. Fisicamente, já não era mais a menina franzina que havia chegado àquela casa. Meu corpo havia mudado, meus traços haviam se definido, e isso trazia novos desafios. Os olhares de Horácio, sobrinho de Sr. Teodoro, tornavam-se cada vez mais insistentes e desconfortáveis durante suas visitas. Aprendi a evitar ficar sozinha em qualquer cômodo com ele, a servir as refeições rapidamente e me retirar, a manter distância, mesmo quando ele deliberadamente se aproximava. Maria, chamou-me certa tarde quando eu recolhia as xícaras de café na sala. Você está cada vez mais bonita. Já pensou em trabalhar em um lugar melhor? Tenho contatos no Rio de Janeiro? Seu tom falsamente gentil e o olhar que percorria meu corpo me causaram um arrepio de repulsa. Murmurei uma resposta vaga e saí rapidamente, sentindo seus olhos nas minhas costas. No dia seguinte, Dona Berenice me chamou ao seu quarto, algo raro que imediatamente me pôs em alerta. Maria, começou ela, sem olhar diretamente para mim. Você já não é mais uma criança, e isso traz complicações. Fiquei em silêncio, esperando. Ela parecia desconfortável, remexendo nervosamente no bordado que tinha nas mãos. Horácio mencionou que gostaria de levá-la para trabalhar no Rio, na casa de um amigo dele. Ela fez uma pausa, finalmente me encarando. Não vou permitir isso. Surpresa com aquela posição inesperada, apenas assenti. Não me entenda mal, continuou ela, seu tom voltando ao habitual distanciamento. Não é por preocupação com você. É que não confio nas intenções dele, e não quero o nome de nossa família envolvido em escândalos. Homens como Horácio... Ela hesitou, como se escolhesse as palavras. Têm desejos que não respeitam posição social ou idade. Aquela foi, provavelmente, a conversa mais honesta que Dona Berenice já teve comigo. Por trás de sua rigidez e preocupação com aparências, havia uma mulher que conhecia bem os perigos que meninas em minha posição enfrentavam. Não era afeição, mas um estranho senso de responsabilidade, talvez até culpa. A tensão na casa aumentou quando, semanas depois, Luciana anunciou durante o jantar que pretendia prestar o exame para uma escola normal e se tornar professora. O silêncio que seguiu sua declaração foi quebrado pelo barulho do garfo de Dona Berenice caindo no prato. Absolutamente não, sentenciou seu pai. Já discutimos isso. Você vai se casar com o filho dos Mendonça assim que completar 18 anos. Esse assunto está encerrado. Vi o rosto de Luciana empalidecer, suas mãos tremendo levemente enquanto dobrava o guardanapo com força desnecessária. Não quero me casar com Augusto, disse ela, sua voz surpreendentemente firme. Não o amo, mal o conheço, e quero ser independente, ter minha profissão. Amor? Riu Dona Berenice, como se a filha tivesse dito algo absurdo. Casamento não é sobre amor, Luciana. É sobre posição social, estabilidade, continuidade da família. O amor, se vier, é uma feliz coincidência. A discussão evoluiu para uma verdadeira tempestade, com Luciana sendo enviada para seu quarto sem terminar o jantar. Mais tarde, quando fui levar uma bandeja com algo para ela comer, a encontrei chorando silenciosamente. Não vou desistir, sussurrou ela quando me sentei na beira de sua cama. Sei que você me entende, Maria. Como posso aceitar que decidam toda a minha vida por mim? Naquela noite, nossa relação mudou sutilmente. Não éramos mais apenas a patroa bondosa e a criada grata. Éramos duas jovens mulheres ligadas pela mesma luta por autodeterminação, ainda que de posições sociais drasticamente diferentes. Foi Luciana quem primeiro mencionou a possibilidade de fugirmos juntas. Podíamos ir para Salvador, sugeriu numa tarde enquanto me ajudava a dobrar lençóis nos fundos da casa, longe dos ouvidos da família.
Tenho uma tia lá que nunca se casou, vive sozinha e sempre foi considerada a rebelde da família. Ela me entenderia, tenho certeza. A ideia plantou-se em minha mente como uma semente teimosa que se recusa a ser ignorada. Salvador. Uma cidade grande, com oportunidades, longe do controle dos Albuquerque. Mas como iríamos? Com que dinheiro? Os eventos precipitaram-se quando Horácio apareceu inesperadamente numa quarta-feira, dia em que sabia que Sr. Teodoro estaria em viagem de negócios e Dona Berenice visitaria sua irmã doente na cidade vizinha. A casa estava quase vazia. Apenas eu, Luciana e os filhos menores permanecíamos, com a governanta que cuidava das crianças. Estava estendendo lençóis no quintal quando senti uma presença atrás de mim. O cheiro forte de colônia me alertou antes mesmo de me virar. Horácio sorria de um jeito que me gelou até os ossos. Finalmente te encontro sozinha, Maria. Você sempre foge como um pardal assustado. Dei um passo para trás, sentindo a corda de varal contra minhas costas. Preciso terminar meu serviço, senhor. Com licença. Tentei passar, mas ele bloqueou meu caminho, aproximando-se mais. Não seja tão formal. Vim fazer uma proposta que vai mudar sua vida. Sua voz baixou para um sussurro. Tenho um apartamento no centro. Poderia te dar uma vida muito melhor que esta. Entendi imediatamente o que aquelas palavras significavam. O medo deu lugar à raiva. Raiva de anos sendo tratada como objeto, de ser vista como algo à disposição. Prefiro continuar onde estou, obrigada. Seu rosto transformou-se. A máscara de gentileza caiu, revelando algo feio e perigoso. Você não entendeu. Não estou pedindo. Quando ele agarrou meu braço, algo se quebrou dentro de mim. Não foi apenas o medo, foi a certeza de que aquele momento definiria o resto da minha vida. Resistir significaria consequências terríveis, mas ceder seria perder a única coisa que realmente me pertencia. Minha dignidade. No exato momento em que tentei me desvencilhar, ouvimos a voz de Luciana. Ela estava parada na porta da cozinha, pálida como cera. Mamãe está voltando. O carro dela acabou de entrar na rua. Horácio me soltou como se tivesse levado um choque. Olhou nervosamente para a frente da casa e então para mim, com raiva contida. Isso não acabou, menina. Pense bem no que está recusando. Luciana esperou que ele saísse e correu até mim. Ele te machucou? Vi da janela quando ele chegou e desconfiei. Naquela noite, após todos dormirem, Luciana veio ao meu quarto nos fundos. Trouxe consigo um pequeno mapa, dinheiro e uma carta. Não podemos mais esperar, sussurrou ela. Meu pai decidiu ontem à noite que vou ser enviada para um colégio interno no Recife até o casamento. E quanto a você, tenho medo do que Horácio possa fazer. Precisamos partir esta semana. A urgência da situação caiu sobre mim como um peso físico. Ou agia agora, ou talvez nunca mais teria chance. O doutor... Paulo, lembrei subitamente. Ele disse que me ajudaria se precisasse. Foi assim que, 2 noites depois, com o coração batendo como um tambor em meu peito, preparei-me para o maior ato de coragem da minha vida. O plano estava traçado, o futuro incerto, mas pela primeira vez desde que pisei naquela casa, senti o gosto do que poderia ser a liberdade. O relógio da sala bateu 00:30, enquanto eu empacotava meus poucos pertences, 2 mudas de roupa, o dicionário, um pequeno caderno onde anotava o que aprendia, minha lata de economias e uma fotografia desbotada dos meus pais. 15 anos de vida cabiam em um pequeno embrulho amarrado com barbante. Parei um instante, olhando ao redor do quartinho que havia sido meu cárcere e refúgio por 2 anos. Luciana e eu havíamos planejado cada detalhe nos últimos 2 dias. Doutor. Paulo, contactado através de Juvenal, concordou em nos ajudar,
providenciaria transporte até Salvador e nos colocaria em contato com pessoas de confiança. Luciana escrevera uma carta para sua tia Aurora, explicando nossa situação e pedindo abrigo temporário. Mamãe sempre falou mal dela por ser solteira e independente, explicou Luciana enquanto selava o envelope. Mas lembro que quando era pequena e ela visitou nossa casa, foi a única que me perguntou o que eu queria ser quando crescesse, em vez de como eu seria uma boa esposa. O plano era simples e arriscado ao mesmo tempo. Sairíamos pela porta dos fundos à 1 da manhã, quando todos estivessem dormindo profundamente. Juvenal nos esperaria com uma carroça no fim da rua, escondido por trás das mangueiras. Ele nos levaria até a estrada principal, onde Doutor Paulo estaria com seu automóvel para nos conduzir à estação rodoviária da cidade vizinha. De lá, pegaríamos o primeiro ônibus para Salvador. A adrenalina corria por minhas veias enquanto esperava que todos adormecessem. Será que estávamos cometendo um erro? As consequências seriam terríveis se fôssemos pegas. Luciana seria enviada imediatamente para o internato. E eu provavelmente seria entregue de volta à minha madrinha. Ou pior. E o que aconteceria com o doutor Paulo e Juvenal por nos ajudarem? Uma suave batida na porta me arrancou desses pensamentos. Luciana entrou, vestida com roupas simples, nada que chamasse atenção e carregando uma pequena mala. Estão todos dormindo, sussurrou ela. Precisamos ir agora. Peguei meu embrulho e a segui, caminhando na ponta dos pés pelo corredor dos fundos. Cada tábua que rangia soava como um trovão em meus ouvidos. Meu coração batia tão forte que temi que seu ruído acordasse toda a casa. Ao passarmos pela cozinha, Luciana parou por um instante junto ao armário e tirou algo de dentro. Um envelope. Uma carta para meus pais, explicou em voz baixa. Não quero que pensem que fui sequestrada ou coisa pior. Chegamos à porta dos fundos. Luciana girou a chave com cuidado infinito e a fechadura abriu com um clique que pareceu ecoar nas paredes. Quando a porta se abriu, o ar fresco da madrugada me atingiu como uma promessa de liberdade. Descemos os 3 degraus do quintal e seguimos pelo caminho de terra entre as árvores frutíferas. A lua cheia iluminava nosso caminho como um farol de esperança. Estávamos quase chegando ao portão do fundo quando um barulho nos paralisou. Aonde pensam que vão? A voz de Dona Berenice cortou o silêncio como uma faca. Virei-me lentamente com o sangue congelando nas veias. Ela estava parada na varanda dos fundos, usando seu robe de seda, com uma expressão que nunca tinha visto antes. Uma mistura de raiva, decepção e algo que poderia até ser mágoa. Mamãe! Luciana deu um passo à frente, colocando-se entre nós duas. Por favor, deixe-nos ir. Entrem agora mesmo, ordenou Dona Berenice, sua voz tremendo ligeiramente. Vamos conversar sobre esta loucura dentro de casa. Não é loucura querer uma vida melhor, respondeu Luciana com uma firmeza que me surpreendeu. Não vou me casar com alguém que não amo, e não vou permitir que Maria continue sendo tratada como escrava. Dona Berenice desceu os degraus, aproximando-se de nós. Você não entende nada da vida, menina. E quanto a você, virou-se para mim com olhos acusadores. É assim que agradece tudo que fizemos por você? Envolvendo minha filha nesta fuga absurda? Foi neste momento que encontrei minha voz. O que a senhora fez por mim, Dona Berenice? As palavras saíram de minha boca antes que pudesse contê-las. Me deu um teto, sim, mas me cobrou com trabalho de sol a sol. Nunca me permitiu estudar, nunca me tratou como um ser humano. Sempre fui apenas suas mãos de trabalho, nunca uma pessoa. Dona Berenice pareceu momentaneamente atordoada com minha ousadia. Em 2 anos, nunca tinha contestado suas ordens ou respondido a seus insultos. Você deveria agradecer por não estar na rua. Ou preferia ter sido mandada para um orfanato? Sabe como tratam crianças nesses lugares? Como trata crianças em sua casa, senhora? Trabalhando até os ossos doerem, sem direito à infância, à educação, a respeito? Minha voz crescia com cada palavra, anos de silêncio finalmente rompidos.
A senhora me comprou de minha madrinha como se eu fosse mercadoria. O choque em seu rosto revelava que ela nunca tinha considerado a situação por esse ângulo. Para ela, tinha feito um favor ao me tirar da pobreza, ao me dar trabalho e teto. A possibilidade de que eu tivesse direitos, sonhos ou dignidade simplesmente nunca existiu em seu mundo. Maria não é culpada de nada, mamãe, interveio Luciana, segurando minha mão. Foi ideia minha, e vamos embora, com ou sem sua permissão. Tenho 18 anos, sou maior de idade agora. Se sair por aquele portão, nunca mais será recebida nesta casa, ameaçou Dona Berenice, sua voz fria como gelo. A senhora fala como se esta casa fosse um paraíso, respondeu Luciana com uma calma surpreendente. Um lugar onde as pessoas são controladas, onde sentimentos não importam, onde aparências são mais importantes que felicidade. Prefiro arriscar lá fora. Ouvimos passos se aproximando. Sr. Teodoro vinha pelo corredor, amarrando o roupão. Ele parou ao lado da esposa, absorvendo a cena à sua frente. Sua filha e a criada, ambas com malas, obviamente preparadas para fugir. O que está acontecendo aqui? Exigiu ele, o rosto vermelho de raiva. Sua filha e esta ingrata estão tentando fugir no meio da noite, explicou Dona Berenice, apontando acusadoramente para nós. Sr. Teodoro olhou para Luciana como se a visse pela primeira vez. É verdade isso? Depois de tudo que fizemos por você, da educação que lhe demos, do futuro que planejamos? O futuro que vocês planejaram, pai, corrigiu Luciana. Nunca me perguntaram o que eu queria. E o que você quer? A pergunta saiu quase como um rugido. Quero estudar, ser professora, decidir meu próprio caminho. Bobagens, ideias plantadas na sua cabeça por essa... Ele apontou para mim procurando palavras. Essa criada atrevida. Foi o contrário, Sr. Teodoro. Intervim, reunindo toda a minha coragem. Foi sua filha quem me mostrou que eu podia ser mais do que uma serviçal. Foi ela quem me ensinou a ler direito, quem me emprestou livros, quem acreditou que eu poderia ter um futuro melhor. Um silêncio pesado caiu sobre nós. Ao longe, ouvi o relógio da sala bater 1 hora. O tempo estava correndo. Juvenal estaria esperando, preocupado com nossa demora. Foi quando ouvimos outro som, o de um carro se aproximando. Luzes de faróis iluminaram o quintal quando o veículo estacionou diante da casa. Passos firmes soaram no caminho lateral, e então a figura de doutor. Paulo apareceu, acompanhado por uma senhora de óculos que carregava uma pasta. Boa noite, disse ele com a autoridade calma que sempre demonstrava. Perdoem a intromissão, mas estou aqui a pedido de Maria. O senhor está envolvido nisto? Perguntou o Sr. Teodoro, incrédulo. Sabe que está interferindo em assuntos familiares? Posso processá-lo por isso. Na verdade, respondeu o médico mantendo a compostura. Estou aqui como representante da Comissão de Proteção à Infância e Juventude, recentemente criada. Esta é a assistente social Helena Campos. A mulher que o acompanhava deu um passo à frente, cumprimentando a todos com um aceno sério. Recebemos denúncias sobre a situação irregular de trabalho infantil nesta residência, explicou ela, abrindo sua pasta e retirando alguns papéis. Maria das Dores foi colocada nesta casa em condição similar à de servidão, sem acesso à educação formal, em clara violação das leis trabalhistas e do Código de Menores. Os Albuquerque empalideceram diante daquelas palavras oficiais que transformavam seu ato de caridade em algo potencialmente criminoso. Isso é um absurdo, protestou Dona Berenice. Demos teto e comida a uma órfã desamparada. E em troca, continuou a assistente social impassível, a submeteram a trabalho infantil, negando-lhe direitos básicos como educação e lazer. Temos testemunhas, inclusive o depoimento da sua própria filha. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Os Albuquerque pareciam finalmente compreender a gravidade da situação.
Não se tratava mais apenas de uma criada ingrata e uma filha rebelde. Agora havia autoridades envolvidas, leis mencionadas, possíveis processos. Não tínhamos intenção de causar mal, disse finalmente Sr. Teodoro, seu tom autoritário substituído por um mais conciliatório. Apenas seguimos o que sempre foi costume nestas situações. Os costumes estão mudando, senhor, respondeu o Dr. Paulo. O Brasil está mudando. Crianças não são propriedade, não importa sua origem social. A assistente social aproximou-se de mim, seus olhos gentis por trás dos óculos. Maria, você tem direito à educação, a condições dignas de vida, a ser tratada com respeito. A lei está do seu lado. Aquelas palavras me atingiram como uma revelação. Durante anos, acreditei que meu destino havia sido selado pela morte dos meus pais, que pessoas como eu não tinham escolha a não ser servir pessoas como os Albuquerque. Ouvir alguém em posição de autoridade dizer que eu tinha direitos garantidos por lei, foi como sentir o sol depois de anos na escuridão. Dona Berenice, sempre preocupada com as aparências, foi a primeira a perceber que a situação estava se tornando insustentável. O que pretendem fazer? Perguntou, lançando olhares nervosos para as casas vizinhas, temendo que alguém pudesse estar observando. Por enquanto, garantir que Maria receba o que lhe é devido, respondeu a assistente social. Isso inclui pagamentos retroativos por seu trabalho, de acordo com a lei trabalhista, e a oportunidade de continuar seus estudos. E quanto à minha filha? Sr. Teodoro apontou para Luciana, que permanecia ao meu lado. Dr. Paulo interveio. Sua filha é maior de idade, senhor. Legalmente pode tomar suas próprias decisões. Está aqui por escolha própria, para apoiar Maria. Luciana deu um passo à frente, enfrentando os pais. Eu vou para Salvador com Maria. Vou morar com tia Aurora e me preparar para o exame da escola normal. Não estou abandonando vocês. Estou escolhendo o meu caminho. Vi os ombros de Dona Berenice caírem em uma derrota silenciosa. Por trás da máscara de autoridade, havia uma mãe perdendo sua filha para o mundo. Por um instante, senti uma pontada inesperada de empatia por ela. Vocês têm duas escolhas, explicou a assistente social aos Albuquerque. Podemos resolver isso administrativamente com um acordo que inclua o pagamento dos valores devidos a Maria e o compromisso de não interferirem em sua educação futura. Ou podemos levar o caso aos tribunais, com todas as consequências que isso traria para a reputação da família. O pragmatismo de comerciante de Sr. Teodoro rapidamente calculou a melhor saída. Faremos um acordo, decidiu ele. Quanto? Enquanto os adultos discutiam valores e termos, Luciana e eu nos afastamos alguns passos. Ela apertou minha mão. Conseguimos, Maria, sussurrou. Estamos realmente saindo daqui. Naquele momento, era difícil determinar o que eu sentia. Alívio, certamente. Medo do desconhecido também. Mas, acima de tudo, uma sensação de justiça sendo feita, não apenas para mim, mas para todas as meninas que, como eu, haviam sido tratadas como mercadoria. Quando o acordo foi finalmente redigido e assinado, já era quase amanhecer. Os primeiros raios de sol pintavam o céu de rosa e laranja quando o Dr. Paulo conduziu Luciana e eu para seu automóvel. Juvenal nos esperava na esquina, sorrindo ao nos ver chegar. Vão lembrar este dia pelo resto das suas vidas, disse ele, enquanto ajudava a colocar nossas malas no porta-malas. Olhei para trás uma última vez. A casa dos Albuquerque, que por tanto tempo foi minha prisão, parecia menor agora, menos intimidante. Dona Berenice estava parada na varanda, observando nossa partida com uma expressão indecifrável. Por um instante, nossos olhares se cruzaram, não mais como patroa e empregada, mas como duas mulheres em lados opostos de uma grande mudança social. Quando o carro começou a se mover, senti como se um peso enorme fosse levantado dos meus ombros. À minha frente estava um futuro incerto, cheio de desafios,
mas pela primeira vez em muitos anos, era um futuro que eu mesma havia escolhido. Salvador me recebeu com seus cheiros fortes, cores vibrantes e o barulho constante que só uma cidade grande pode ter. Para uma menina criada entre o barraco à beira-mar e a mansão senhorial dos Albuquerque, a capital baiana era um universo completamente novo, assustador e fascinante ao mesmo tempo. Tia Aurora não era nada do que eu imaginava. Aos 45 anos, era uma mulher independente que trabalhava como contadora numa firma de exportação de cacau. Seu apartamento no bairro da Graça tinha paredes cobertas de livros e quadros modernos que, na época, eu achei estranhos, mas aprendi a apreciar com o tempo. Ela nos recebeu de braços abertos, sem fazer perguntas demais, oferecendo não apenas abrigo, mas também compreensão. As mulheres desta família têm um histórico de rebeldia, comentou ela depois de ler a carta de Luciana. Minha avó abandonou um casamento arranjado para fugir com um professor de piano. Minha tia-avó foi uma das primeiras mulheres a cursar medicina no país. Eu mesma escolhi os livros e a independência em vez de um marido. Vocês estão apenas continuando uma tradição. Com o dinheiro do acordo feito com os Albuquerque, pude me matricular em um curso supletivo para concluir o primário e depois o ginásio. Estudava de manhã e à tarde trabalhava meio período como auxiliar na biblioteca municipal. Um trabalho que tia Aurora conseguiu através de seus contatos e que me permitia estar cercada de livros, minha nova paixão. Os primeiros meses foram difíceis. Acordava no meio da noite achando que ainda estava no quartinho dos fundos da mansão que precisava levantar para acender o fogão. Levei tempo para me acostumar a ser tratada com respeito, a poder expressar opiniões, a fazer escolhas simples como o que vestir ou o que comer. A liberdade, descobri, também pode ser assustadora quando você nunca a experimentou. Luciana adaptou-se mais facilmente. Em menos de um ano, passou no exame para a escola normal e iniciou sua jornada para se tornar professora. Mantinha correspondência esporádica com seus pais, cartas formais e breves que chegavam em envelopes finos, trazendo notícias da família sem qualquer expressão de arrependimento ou pedido para que voltasse. Foi apenas no terceiro Natal, longe de Porto Seguro, que recebemos uma visita inesperada. Dona Berenice chegou sozinha, mais magra e com mais cabelos brancos do que me lembrava. Não veio para confrontar ou para exigir o retorno de Luciana. Veio para conhecer a vida que sua filha havia escolhido. Durante sua curta visita, percebi que não era apenas Luciana e eu que havíamos mudado. Algo também havia se transformado em Dona Berenice. Talvez fosse apenas resignação, ou talvez, como gosto de pensar, um lento despertar para uma nova realidade. Na tarde antes de sua partida, enquanto Luciana mostrava à mãe seu caderno de anotações das aulas, Dona Berenice e eu nos encontramos sozinhas na pequena varanda do apartamento. Por alguns minutos, permanecemos em silêncio constrangedor, observando o movimento da rua. Você se tornou uma moça muito apresentável, disse ela finalmente, sem me olhar diretamente. Vindo dela, aquilo era quase um elogio. Obrigada, respondi simplesmente. Depois de outro longo silêncio, ela acrescentou. Talvez tenhamos lhe tratado com mais severidade do que era necessário. Era o mais próximo de um pedido de desculpas que eu jamais receberia dela, e decidi aceitá-lo como tal. Não por ela, mas por mim, para poder finalmente liberar o ressentimento que ainda carregava. O passado está no passado, Dona Berenice, respondi. Estamos todos seguindo em frente agora. Quando me formei no ginásio, 2 anos depois, fui a primeira da classe. Dr. Paulo, que manteve contato conosco através de cartas regulares, enviou-me um pequeno broche de formatura, uma pena de escrita estilizada. O bilhete que o acompanhava dizia simplesmente: para que escreva sua própria história daqui para frente. E foi o que fiz. Com a ajuda de uma bolsa de estudos, ingressei no curso normal, seguindo os passos de Luciana. A menina que um dia fora proibida de tocar nos livros da biblioteca dos Albuquerque,
Agora sonhava em se tornar professora, em compartilhar com outras crianças o poder transformador do conhecimento. Houve momentos de dúvida, claro. Momentos em que o peso das memórias me puxava para baixo, em que o medo de não ser capaz, de não merecer uma vida melhor, me paralisava. Mas aprendi a reconhecer esses momentos pelo que eram, ecos de um passado que não mais me definia. Somos mais do que nossas circunstâncias, tia Aurora costumava dizer. Somos as escolhas que fazemos quando confrontados com essas circunstâncias. E eu escolhi avançar, um passo de cada vez, transformando minha história de dor em uma fonte de força e determinação. Em 1960, aos 23 anos, voltei a Porto Seguro pela primeira vez. A cidade havia mudado, crescido, modernizado-se. Mas as diferenças mais importantes estavam em mim. Não era mais a menina assustada que foi leiloada na praça da igreja, nem a jovem revoltada que fugiu na calada da noite. Era uma mulher educada, uma professora formada, voltando para confrontar seu passado. Caminhei pelas ruas da minha infância como uma estranha, reconhecendo lugares, mas experimentando-os de forma completamente nova. A praia onde meus pais haviam sido pescadores agora abrigava alguns hotéis pequenos para os primeiros turistas que descobriam o litoral baiano. A casa dos Albuquerque continuava imponente, mas sem o poder quase místico que um dia exerceu sobre mim. Visitei o túmulo simples de meus pais, agora com flores frescas que eu mesma trouxe. Procurei por Juvenal e o encontrei ainda cuidando dos jardins da cidade. Mais velho, mas com o mesmo sorriso gentil. Dr. Paulo havia se mudado para Salvador anos antes, tornando-se um defensor dos direitos das crianças e adolescentes, inspirado em parte por nossa história. Minha visita tinha um propósito além da reconciliação com o passado. Eu voltava como professora recém-formada para assumir uma posição na pequena escola pública local. Voltava para ensinar as crianças que, como eu um dia, nasceram em circunstâncias difíceis. Para mostrar-lhes que seu valor não é determinado pela riqueza de seus pais ou pelo endereço de suas casas. Em minha primeira semana de aula, notei uma menina especialmente quieta no fundo da sala. Com cerca de 10 anos, roupas simples mas limpas, olhos baixos como quem teme chamar atenção. Durante o intervalo, aproximei-me dela, que permanecia sentada enquanto as outras crianças brincavam no pátio. Por que não vai brincar com os outros? Perguntei gentilmente. A senhora não vai gostar de mim se souber quem eu sou, respondeu ela em voz tão baixa que mal pude ouvir. E quem você é? Insisti, sentando-me ao seu lado. Meu nome é Clarice Albuquerque, disse ela finalmente. Sou neta do Sr. Teodoro e Dona Berenice. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Aquela criança era filha de um dos meninos que eu havia ajudado a criar, aqueles que jogavam comida no chão para que eu limpasse. Por um instante, memórias dolorosas ameaçaram emergir. Mas então olhei realmente para ela, para sua expressão apreensiva, sua postura defensiva, e vi apenas uma criança insegura, sem qualquer culpa pelos atos de sua família. Clarice, disse, segurando sua mão pequena. Na minha sala de aula você não é neta de ninguém. É apenas você mesma, com seus próprios sonhos e talentos, e vou gostar muito de conhecer essa pessoa. O sorriso tímido que iluminou seu rosto naquele momento simbolizou tudo o que aprendi em minha jornada. Que o ciclo de preconceito e divisão social só pode ser quebrado quando escolhemos ver além dos sobrenomes e circunstâncias, quando reconhecemos a humanidade uns dos outros. Hoje, aos 89 anos, olho para trás com a clareza que apenas o tempo pode proporcionar. Vejo como aqueles anos difíceis me moldaram, como cada obstáculo superado me fortaleceu. Tornei-me professora, diretora e, eventualmente, uma ativista pelos direitos das crianças trabalhadoras. Vi o Brasil mudar, leis serem criadas e fortalecidas, práticas que eram consideradas normais em minha infância tornarem-se inaceitáveis. Mas sei também que a luta continua.
que ainda existem Marias das Dores em muitos lares brasileiros, crianças invisíveis servindo famílias que as consideram objetos, não pessoas. Crianças cujos direitos existem no papel, mas não na realidade cotidiana. Se minha história servir para algo, que seja para lembrar que por trás de cada estatística sobre trabalho infantil há uma criança real, com sonhos, medos e um potencial imenso esperando para florescer. Uma criança que não pede luxo ou privilégios, apenas a chance de ser criança, de aprender, de crescer em dignidade.